permutações simples, gente. Dando continuidade aqui aos nossos assuntos de análise combinatória, vamos falar hoje aqui das permutações simples, tá? Vou começar falando delas aqui através de um probleminha, tá? Vamos falar aqui das permutações simples, mas vamos começar falando lendo esse probleminha aqui, ó. O que eu quero mostrar é que vocês, com o que a gente já conversou, né? De princípio multiplicativo, aliás, princípio fundamental da contagem, fatorial e arranjos, vocês já são capazes de resolver isso aqui. Vou ler junto com vocês e vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente finaliza esse exercício. Eduarda combinou os códigos com seus amigos para indicar a brincadeira de cada dia. Os códigos dependem da posição das bandeiras. Então tem 4 bandeirinhas aqui. Nesta ordem, as bandeiras indicam que a brincadeira da vez é a amarelinha. Então, nesta ordem que está aqui, significa que é a amarelinha. Quantas sequências, começando com a bandeira cinza, podem ser formadas? Primeira pergunta. E começando com a bandeira laranja? Quantas podem ser formadas? E qual é o total de sequências diferentes que podem ser formadas? Vou dar um minutinho para você pensar e a gente já continua. Bom, espero que tenham tentado fazer. Vamos lá resolver. Vou começar aqui pela primeira pergunta, né? A letra A. Quantas sequências, começando com a bandeira cinza, podem ser formadas? Antes de montar o cálculo, eu vou montar aqui, ó. Eu já montei ela detalhadinha. Então eu coloquei aqui, ó, cinza, né? Todas as opções começando com a cinza. E aí eu organizei assim, ó. Cinza, laranja, né? Ó, cinza e laranja. Tenho 2 possibilidades aqui começando com cinza e laranja, né? Pode ser azul e verde, verde e azul, certo? Aí eu vou pegar o próximo ali que é o azul. Então cinza e azul, cinza e azul. Se começar com cinza e azul, pode ser laranja e verde, e pode ser verde e laranja. Concordam? E a última opção, começando com cinza, seria começando com cinza e verde. Cinza e verde, ó. Pode ser cinza e laranja, cinza e azul, cinza e verde. Se começar com cinza e verde, pode ser laranja e azul, ou azul e laranja. Aqui estão todas as possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades começando com cinza. Somente começando com cinza. Mas, como é que nós poderíamos fazer o cálculo disso? A gente poderia usar aquilo que a gente já tem feito, né? Que é usando os tracinhos. Então, aqui, ó, são 4 situações de escolha, né? Então, vou botar 4 tracinhos. Só que na primeira posição só vai entrar o cinza. Então aqui eu tenho uma possibilidade apenas. Como são 4 cores no total e sobrou 3, né? Porque o cinza eu já usei para começar. Sobram 3 possibilidades aqui. E para formar o código ali eu não posso repetir, né? Nesse caso eu não posso repetir a cor, né? Então aqui vão ser 2 e aqui vai ser 1. Ou seja, 3 fatorial. A gente já viu as aulas de fatorial, né? 3 fatorial, que também é conhecido como 6. Então, são 6 possibilidades, começando com a letra C, ou com a bandeirinha cinza, ok? Então, para fazer o cálculo, aqui está feito o cálculo da letra A. Agora vamos para a próxima pergunta. E começando com a letra laranja, o que vai acontecer? Vou fazer aqui embaixo. E começando com a letra laranja, vai ser a mesma coisa, né? Se dão 6 possibilidades começando com a cinza, vão dar 6 com a cinza, 6 com a laranja, 6 com a azul e 6 com a verde. Concorda com isso ou não? Vai ser a mesma coisa, né? Seria só mudar aqui de cinza para laranja. Então, para a gente calcular isso, eu faria os 3 tracinhos, né? Um tracinho representando cada bandeirinha. Uma possibilidade aqui
de iniciar, que seria a laranja, né? Vou colocar um L aqui. E aí sobraram as outras 3 cores. 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 possibilidades também. E agora a pergunta final, né? Qual é o total de sequências diferentes que podem ser formadas? Então agora eu quero calcular o total. A gente poderia perceber aqui, né, pelo cálculo que a gente fez e pela demonstração, que são 6, começando com o cinza, são 6. Começando com a laranja, vão dar mais 6. Com a azul, obviamente, vão dar mais 6. E com a verde, vão dar mais 6. E aqui, somando todos esses 6, vai dar 24. Poderíamos ter resolvido desse jeito, né? Mas, usando o esquema dos tracinhos, então são 4 etapas de decisão. Na primeira aqui eu tenho 4 possibilidades, né? As 4 cores. Não podendo repetir, vai ser 3, 2 e 1. Que multiplicando, também a gente chega em 24. Certo? E o que isso tem a ver com o assunto de hoje, que são as permutações simples? Este caso que nós temos aqui é um caso de permutação simples, que dá para ser resolvido até por uma formulinha ali, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Só para... Então, mas volta aquela insistência que eu já disse nas aulas de arranjos. Eu gostaria que vocês continuassem a utilizar esse esquema aqui, ó, do princípio fundamental da contagem, colocando os tracinhos e raciocinando assim, tá? A gente não deve aqui ficar bitolado na fórmula, né? A fórmula vai ser importante, principalmente para alguns tipos específicos de exercício, mas o mais importante é a gente continuar fazendo pelo princípio fundamental da contagem, tá? Vou colocar uma definiçãozinha aqui para vocês, ó. Situações como esta são chamadas de permutações simples. Os problemas de permutação simples se caracterizam pela colocação numa fila, ó, ordenada, certo? De objetos distintos. Esse aqui é um detalhe muito importante, ó. Uma fila ordenada de objetos distintos, tá? Ela fica numa ordem e objetos distintos, ou seja, eles nunca repetem. Na permutação não tem a possibilidade ali de, por exemplo, a bandeirinha, né? Eu usar a bandeirinha cinza mais de uma vez. Por exemplo, ser 4, depois 4 de novo. Isso não acontece na permutação, ok? Então, permutação simples de N elementos distintos é todo agrupamento ordenado formado por esses N elementos. A palavra simples significa que cada agrupamento não haverá repetição de elementos, não vai ter elementos repetidos. Depois nós vamos ver a permutação com repetição, tá? Mas vou deixar para depois. E a formulinha é essa aqui, ó. Vocês viram que aqui, ó, por que tá P de N, né? Ó, permutação de N elementos. Então, vou escrever aqui embaixo, ó. Permutação de N elementos. Isso aqui é o número de elementos. No caso ali do exemplo que nós fizemos, eram 4 bandeirinhas. Então, ficou, o N seria 4, certo? E esse N vai ficar N fatorial. E o N fatorial, você sabe o que é, já porque a gente já falou nas aulas de fatorial, né? Quem por acaso não assistiu a aula de fatorial, assista e faça os exercícios, né? Senão você vai ficar perdido aqui com muita coisa. Então, sendo assim, como é que eu poderia ter escrito, vou botar de outra cor aqui, como é que eu poderia ter respondido esta questão C aqui, usando a permutação? Seria a permutação de 4 elementos, que é a mesma coisa que 4 fatorial, que por sua vez é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que por sua vez é 24. Certo?
Então esta é a ideia da permutação. Precisava saber permutação para este exercício aqui específico? Não, com aquilo que a gente já sabia, né? Já é o suficiente para a gente resolver esse tipo de situação, né? Mas vão ter questões, lembram lá das questões de arranjos que eu mostrei para vocês? Vou inventar uma aqui, ó. Vou fazer um puxadinho aqui e vou inventar uma. Por exemplo, aparece assim, ó, P de n mais 1 mais, vou inventar aqui, sei lá, n fatorial igual a 20, por exemplo. Ó. Se tiver um negócio desse e o cara não souber a fórmula, aliás, vou até misturar aqui, ó, vou pôr aqui até um arranjo aqui, ó. Arranjo de n2 a 2, né, igual a 20, por exemplo, ó. Se aparecer um exercício desse tipo e você não sabe o que significa esse n mais 1, aí o negócio não vai para frente, né? Por isso que eu tenho que conhecer a fórmula sim, tá bom?